Boa noite, aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Mento, formado em letras, mestre em letras, literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará. Eu estou aqui mais uma vez com vocês aqui neste curso de extensão promovido pelo Núcleo de Culturas Clássicas, no CLAS, um curso de introdução ao grego clássico e koiné. Se você está entrando hoje, a gente vai faz pela primeira vez, a gente faz a chamada, você só coloca o seu nome completo aí no chat, que depois eu vejo quem é que participou, tá bom? Aí bom, a gente está começando, a gente na aula de hoje a gente vai fazer, né, uma espécie de uma correção de uma atividade que eu tinha passado para vocês a partir do livro o Método Atenas, que a gente usa, né? A introdução desse método, ele dá algumas palavras para você fazer a cópia, né? A mão dessas palavras, você tentar também pronunciar essas palavras, ler essas palavras em voz alta. Você também pode fazer um exercício de transliteração dessas palavras do alfabeto grego para o alfabeto romano, alfabeto latino, e você pode procurar também algumas palavras, os cognatos dessas palavras no português ou no inglês. A maioria dessa tem uma lista de 40 palavras que todas elas têm cognatos no inglês, mas nem todas têm um cognato no português. Às vezes o cognato é muito raro, muito difícil, é um contexto muito específico da ciência que você vai encontrar aquele cognato. Então a gente vai ver, né, hoje aqui. Então seria interessante alguns de vocês fazerem, né, a leitura, né, das palavras, né? Quem pode abrir o microfone? Quem está podendo abrir o microfone? Temos umas 15 pessoas. Alguém está podendo abrir o microfone e tentar ler algumas palavras? Eu posso. Quem está falando é a Brisa, ótimo. Você pode tentar fazer a leitura aqui da primeira palavra? Posso. Enigma. Isso. Aí a pronúncia é enigma. Leia enigma. Enigma. Isso. Aí transliterado fica assim, né? Qual é o cognato dessa palavra? É enigma, né? No português, enigma. E se você for dar uma olhadinha lá no dicionário de Isidro, vai ter uma definição para ela lá na página 17. Então aqui eu dei a página lá no dicionário grego-português, português-grego lá do Isidro Pereira. Aí aqui na sequência, você quer continuar lendo, Brisa? Pode ser. Uhum. Axioma. Isso. Aí aqui você vai ler axioma. Preste atenção no acento. Axioma. Axioma. Isso. Então assim fica transliterado, né, no alfabeto latino. E assim nós temos um cognato muito parecido que é axioma. Axioma, essa palavra, né, que tem a ver com argumentos, com algo com princípio, né, uma ideia que você, é primitiva, que você não questiona, né, que tem um certo valor, né, está na base, né, do seu pensamento, dos seus valores. Aí o que acontece aqui? Na sequência, você pode ler a próxima? Aroma. Isso, aroma. Então, aroma, nós temos o cognato em português aroma, né, que é o perfume, né, a fragrância. Aí, essa aqui é difícil. Você pode ler a próxima? Asma. Isso. É bem chatinha mesmo. Essa aqui é complicada. Então, seria uma coisa como asma. Eu pronunciando o T aspirado, né? Asthma. Fale. Asma. Isso, asthma. Então, numa pronúncia reconstruída, né, do clássico ático, né, do dialeto ático clássico, seria asthma. Mas uma pronúncia mais que a gente chama de erasmiano seria asthma. Interdental, asthma. Essa eu acho que um pouco mais difícil, né? Asthma. E uma pronúncia mais moderna também seria asthma. Interdental também. Asthma. Esse teta, né? Seria assim, asthma.
Aí fica assim, transliteração, né? E o nosso cognato é asma. Asma, né? É uma falta de respiração, uma falta de fôlego, né? Asma é um mal, né? É uma doença, né? E aí, continuando aqui, na sequência, você pode ler a próxima é mais fácil. Grama. Isso, grama. E aí vai ter essa transliteração, um cognato bem comum é gramática. Gramática, que no começo era o estudo, né, das letras, né? Uma espécie de alfabetização, a gramática. Depois ela vai virar um sinônimo de literatura, de estudo, né, da língua, né, mas no começo, né, tinha a ver com a questão de você aprender a ler, escrever ou praticar, né, a escrita, como se fosse uma espécie de um escriba, né? Não era todo mundo que sabia ler e escrever na antiguidade. Você pode ler a próxima? Essa aí eu sempre confundo o som do R. É derma ou derma? Não, aqui você, eu não sei, você falou o som do R é diferente? Sim, é porque no primeiro eu falei de forma vibrada, né? Derma. E o segundo seria derma, como no português. Sim, não, o segundo você puxa muito assim aqui na garganta, tá? O primeiro é mais para ser mais para o primeiro, aqui nesse caso, derma, não é der, não é para ser derma. Você... Então é como no latim, né, que a gente faz sempre vibrado. Isso, tente fazer vibrado, porque no começo de palavra ele poderia ter uma certa aspiração e ser uma coisa assim como ró, 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 ró. Mas a maioria das pessoas aqui no Brasil não chega a dar essas minúcias. Então a gente faz sempre vibrado. Uma vibrante, a gente tenta fazer uma vibrante simples. Então, simples é um tap, que a gente chama em fonologia. Derma. Só uma vibração só. Não precisa também fazer uma vibração muito longa, não. Só múltipla, não. É só uma só. Derma. Tranquilo, derma. E aí isso a gente tem assim essa transliteração e a gente tem perto algumas palavras assim como dermatologista, né? E derme, acho que para biologia é um sinônimo de pele, né? Essa palavra significa tanto pele quanto couro. Então você pode ler, pode encontrar também assim ela como no sentido de couro, né? De animal, não pele humana, né? Aí aqui, próximo. Diadema. Isso, diadema. Perceba que não é não é diadema, é diadema, diadema. Sofre. Isso, diadema. Aí aqui nós temos em português, nós temos diadema, que seria tipo uma coroa, uma tiara, né? Alguma coisa no meio termo, né? Sim, é uma das camadas da pele na biologia, derme, né? Continuando aqui. Diafragma. Ah, sim, eu tô falando. Você que tem que ler, Brisa. Diafragma. Não, é Ih, meu Deus. Diafragma. Diafragma. Isso. Diafragma. Isso. Aí aqui nós temos no pi ou fi, que tem essa divergência. Numa pronúncia clássica, né, reconstituída, a gente vai usar o pi, como se fosse o ph, né? Então a gente vai dizer diafragma. Mas numa pronúncia mais erasmiana ou mais moderna, a gente vai dizer diafragma, com som de F, né? F, né? Diafragma. E aí isso aqui tem a ver com uma espécie de um músculo, alguma coisa que faz uma divisão aqui que a gente tem, né? Um órgão interno que a gente tem. E aí em português a gente tem diafragma, né? A gente fala diafragma, né? Em português. Mas aqui em grego você vai dizer diafragma ou diafragma. Esse começo aqui,
de a dá essa ideia de através. No caso aqui, seria através do corpo, através aqui, né, do ventre. Próxima. Você pode ler a próxima? Dilema. Isso. Dilema, dilema, né? Dilema. Você quiser fazer aqui os dois mi, você pode tentar fazer uma pausa, né? Dilema, ma, ma. Dilema. Isso. Mas é complicado, é complicado. Mas quando tiver assim duas consoantes, né, você tenta fazer o doppia, né, que chama no italiano, né? Dilema. Então você fecha a boca um pouquinho, depois lema, dilema, dilema. Aí aqui no português a gente tem um dilema, né? Seria uma espécie de uma dúvida, né, entre duas coisas, né? Aí aqui, lembrando que esses números de páginas são do dicionário do Isidro. Então, estou pedindo para que você dê uma olhadinha lá no dicionário do Isidro para poder dar uma olhada, né? Sinuca de bico, né? Uma forma de fazer, né, para uma expressão em português. Aí aqui, você já leu quantas palavras? Aqui não tá, eu não numerei, mas você já leu um bocado, não foi, Brisa? Quantas você já leu? Isso, acho que, deixa eu ver aqui, acho que foram mais 8 ou 10. Pois é. Você quer ler mais quantas? Porque são 40. Você vai ler. Sei lá, tem algum colega que queira ler também? Algum outro colega, gente, aí para a Brisa? Sim, professor. Manuel, você gostaria de ler? Você pode ler então algumas palavras? Pronto. Pode ler? Pode. Diploma. Isso, diploma. Então, diploma nós temos o cognato diploma, né, em português. Continue. Dogma. Isso. Você deu uma esticada, não precisa esticar tanto. Se você for pronunciar O, tente ser mais breve aí. Dogma. Dogma. Isso. Dogma. Porque aqui é o ômicron, não é o ômega. Então, se você, normalmente, numa pronúncia mais clássica, aqui a gente vai pedir para você dizer dogma. Mas não é uma pronúncia erasmiana, vão pedir para você falar mais dogma. E tem que ser breve, mas tem que ser breve. Não é para ser dó, porque aí vai aparecer ômega. Então seria dogma. Isso, uma pronúncia clássica. É clássico, dogma. Isso. Aí aqui, na sequência. Drama. Isso, mas abre mais esse A e alonga. Drama. Perfeito, drama. Porque ele é longo aqui, ó, tá com acento circunflexo e tudo. Drama, né? Então, o drama é um drama, né? Tem a ver com ação, né? Uma ação. Normalmente, quando a gente fala de drama, tá falando do teatro, tá falando normalmente da ação no teatro, né? Da interpretação no teatro. Na sequência. Professor, no caso, o drama, a gente poderia traduzir também para traduzir também por cena, poderia ser por cena? Seria depende, porque a cena também é derivado da palavra grego. Porque se for o lugar, né, no teatro tem um lugar que é a cena. Seria mais assim, tipo performance, né? É ação, né? Tem a ver com o desempenhar, né, lá no palco, né? É diferente de você só cantar, porque você tem uma ação, né? Dos personagens no palco, né? Tudo bem? Tudo bem. É por isso que a gente acabou transliterando. A gente tem uma transliteração, mas assim, se você for procurar assim teoria do teatro, né, eles vão tentar
desenvolver esse conceito, né, de falar em performance, de arte performática, de interpretação, né, e tem a ver com o corpo, com o movimento, com a presença, com a interação, né, do ator com o público. Vamos falar desse tipo de questão, né? Você quer ler mais uma? Sim. Vou tentar, que eu achei um pouquinho difícil, mas vou tentar. Emblema. Isso. Emblema, né? Emblema. Não, é para ser mais fechado. Emblema. Aí aqui nós temos em português emblema, né? Emblema. O emblema tem a ver com questão de alguma coisa assim como uma marcação, um símbolo, né? Mas assim, eu vejo que esse em, né, tem a ver com a ideia de lugar, localização, né, dentro, né, de algum lugar, né, mas assim, se isso aqui, eu não tenho certeza se isso aqui tinha a ver com marcação mesmo de metais ou era de objetos, né, lá no grego, né, mas tem essa questão do em, né, em alguma coisa, né. Próximo. Zeugma. Isso, mas aí você falou muito como se fosse português. Como é você, se você vai fazer uma pronúncia mais clássica, você tem que dizer Sdeugma. Isso. Uma pronúncia mais erasmiana seria Zeugma. Como se fosse um DZ. Zeugma. Aí no português a gente tem a palavra zeugma, que é uma figura de linguagem, que é como se fosse você não repetir uma palavra duas vezes, né? Você faz uma ligação entre dois verbos que tem o mesmo sujeito ou deixa alguma coisa implícita, né? Mas seria seria a imagem aqui seria você juntar duas coisas, né? Tipo dois bois, né? Uma juntada de bois. Vocês entendem isso? E isso vai acabar gerando também outras ideias de par, né? De casal, de par. Tudo bem? Tudo bem. Aí Vou tentar aqui ir na pronúncia reconstituída, no caso. Tudo bem. Rema. Aí não precisa ser esticado, tem que ser mais breve. Tema. Isso. Mas tem que ser aspirado, né? O teta é uma aspiração. Isso. Tema. Isso. Tema. Porque se você alongar, vai parecer eta. Então vai ser tema. Isso. Aí, isso aqui deu pra gente tema, né? Então, tema em vários sentidos. Tema radical, tema significado, né? O assunto. Continuando. Teorema. Perfeito. Teorema. Isso. Teorema. Isso. Aí isso vai dar pra gente teorema, né? Teorema tem a ver com uma observação, né? Algo que você cria a partir da observação, né? E aí isso vai dar uma das coisas da questão da teoria, vai ter umas palavras, né, todas relacionadas, né, a ideias, mas também relacionadas à visão e ao ponto de vista. Tudo bem? Aí aqui continuando. Aí essa próxima aqui, você pode ler ou passar para outra? Você que depois eu passo para Arthur. Arthur quer também, Arthur. Arthur também. Vamos lá. Idioma.
Tenta pronunciar o acento no D. Idioma. Idioma. Perfeito. Idioma. 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 Não, Ela é mais idioma. 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 Isso. Perceba que o O é alongado, mas o D sobe. Idioma. 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 Perfeito. Aí isso vai dar pra gente idioma, né? Idioma. Que tem a ver com aquilo que é próprio de si mesmo, né? No sentido, né, de ser uma coisa própria de si, privada, que é a própria língua, né? A língua daquela próprio lugar, né? Próprio de si. Aí na sequência, você quer ler mais dois? Ou você quer parar agora? O Manuel passou agora para o Arthur. Arthur. Oi, pronto. Kinema. Kinema. Isso, kinema. Kinema. Isso vai dar cinema pra gente, né? Cinema. Em grego moderno, eles mudaram. Eles foram pro... Agora eles escrevem com sigma. Eles mudaram aqui, não é mais com capa. Eles escrevem agora, sei lá, como se fosse inglês, ou sei lá, como se fosse francês. Então, eles não escrevem mais dessa maneira, né? Kinema. Mas o kinema não era só o cinema, né? O kinema era o movimento, né? O movimento. Também tem cinemática na física. Isso. Né? Outra que é cinemática estuda, né? O movimento, né? Próxima. Clima. Clima. Isso. Clima. Aí clima é muito parecido com o português. Clima. Aí na sequência. Coma. Isso. Coma. Vai dar em inglês cama, que é a vírgula. E aí, em 1909, se usava a palavra coma, assim, desse jeito, escrito desse jeito aí, né? Também no sentido de vírgula, né? Também no sentido de vírgula. Onde é que eu encontrei isso aí? Você procurar, você encontra online, né? Essa informação, mas eu encontrei nesse vocabulário aqui da língua grega do Ramiz Galvão. Você encontra esse livro online, mas eu acabei comprando isso aqui pensando que era um dicionário de grego. Na verdade, ele é um dicionário de etimologia, na verdade. Então ele pega, né, as palavras que eram usadas em português lá no século XIX, ou lá no comecinho do século XX, né? E ele vai fazer a etimologia dessas palavras. Muitas palavras lá da medicina, né? Ele vai analisar, né? E dizer assim, olha, essa palavra aqui vem dessas palavras em grego, né? Então aqui é depois eu vejo se eu procuro, né? Porque isso aqui é uma reimpressão. Se você for olhar, não foi reeditado, tá assim, tá reimpresso. Não tá com a ortografia atualizada, tá com a ortografia lá começo do século XIX, começo do século XX. Então, mas assim, eu vi assim esse coma, mas se você procurar no Volpe, o Volpe não dá mais coma no Volpe. Acho que você não encontra mais coma com dois M's, né? No vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Mas aí é que eu dei para vocês aqui, e aqui eu botei aqui esse ano, 1909, porque foi o ano da publicação desse livro aqui, da Vocabulário da Língua Grega, do Ramiz Galvão. Aí aqui, então, eu imagino que fosse usada, pelo menos, né, no círculo lá da medicina, né,
vírgula, né? Coma no sentido de vírgula. O coma, no sentido de você ficar em estado vegetativo ou ficar assim, ser colocado, né, num estado de sono, né, para uma operação, alguma coisa assim, não é com dessa mesma palavra em grego, é diferente. Eu acredito que seja com um mi só, não é com dois mis. Para vocês não acharem que coma, né, é a cognato dessa palavra, não. Essa palavra que não tem assim um cognato em português fácil. Tinha, né, assim, anteriormente, que era essa ideia de uma divisão, né, divisão. E aí a vírgula era isso, era uma divisão lá das orações, né, numa frase, ou dos termos, né, com funções, mesmas funções, né, sintáticas numa frase. Tudo bem? Você quer ler mais uma? Claro. Matema. Isso. Então, isso aqui vai dar para a gente matemática. Matemática é derivado, né, dessa palavra. Essa palavra tinha a ideia de lição, né, de algo que você aprendia, né? Um aprendizado, né? Lê a próxima? Sim, sim. Miasma. Isso, miasma. Dá pra gente miasma. Miasma é complicado de explicar miasma, porque é uma coisa meio maldição, né? Uma coisa, é um conceito meio mitológico da maldição, né? Às vezes, uma maldição familiar, né? Uma coisa assim, né? Um ódio, né? Tem a ver com ódio, né? Então, é um conceito que é um tanto literário, um tanto filosófico, que é interessante que vocês podem pesquisar. Aí na sequência, você pode ler essa aqui? Sim. Nomisma. Perfeito, Arthur. Nomisma. Isso aqui significa moeda, né? Significa moeda. Então deu pra gente numismática, que seria, né, o colecionismo, né, de moedas. Próxima. Onoma. Isso, onoma. Onoma vai dar pra gente. Onoma significa nome. Vai dar pra gente onomatopeia, onomatopaico, né? E outras palavras relacionadas a nome, né? Onomástica, né? Também. Você quer ler mais uma, Arthur? Tem mais alguém aí querendo ler? Gente, o Demir vai entrar. Então. O Demir. 25, né? Tá, isso, tá aqui. Plasma. Isso, plasma. Plasma deu pra gente plasma, né? Tem a ver com uma forma, alguma coisa assim, né? Continuando. Pneuma. É isso, pneuma. Isso, pneuma. Aí isso deu pra gente pneumático. E deu também pneu, né? Pneu. A palavra pneu foi assim uma derivação que regressiva, né? Onde a palavra pneumático vai diminuir, né? Vai ficar menor, vai ficar só pneu, né? Pneu.
E essa palavra ela tinha essa ideia de espírito, de ideia de respiração, né? E quando a gente está vendo os sinais de espíritos que a gente está aprendendo agora, eles eram isso aqui, pneuma, né? Pneuma, eles eram chamados assim, né? Então essa palavra tem esse significado. Pode significar o vento, né? Também. Então tem a ver o vento, respiração, né? Aspiração, né? Tinha esses sentidos. 27. Pragma. Você não pulou o poema, não? Poema. Isso, desculpa. Poema. 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 Poema, certo. Poema. O poema vai dar pra gente poema. Poema. Há uma simplificação aqui dessas vogais aqui, né? Fica poema. O poema era aquilo que você faz, é uma composição, né? Algo que você fez, né? Você preparou, né? Então é isso, é essa a ideia, né? Seria o resultado, sua obra, né? A sua composição, né? Tudo bem? Tudo bem. Depois 27 agora, né? Isso. Pragma. Pragma deu pra gente. Então, pragma. Pode ser que você pode alongar primeiro. Pragma. Certo. Aí aqui, pragma deu pra gente pragmático, pragmática. Pragma, o colega Márcio está dizendo aqui que é a questão, mas pragma também tem o sentido da coisa, a coisa real. A coisa real, o objeto. Quando você está falando assim do significado das coisas, né? Quando você está falando do significado das coisas, a pragma é o próprio objeto, o objeto lá no mundo real daquilo que você dá um onoma, onoma, né, o nome que você atribui a uma pragma, a uma coisa real no mundo real. Então, pragma às vezes pega um pouco essa ideia de realidade, ou aquilo que é importante, aquilo que importa, que não é só uma questão de palavras. Vocês estão entendendo? Sim. Por isso, pragmático. Pragmático, certo. Então, a pragma tem essa ideia, é uma coisa, é um objeto, é uma coisa do mundo real. É o que tem valor na prática, o Leandro está dizendo. Aqui tentando dar uma definição, né? Então, dentro de um debate sobre o significado das coisas, né? Essas coisas que a gente está falando, a gente chamava em grego pragma. O nome que a gente dava para essas coisas, a gente chamava de onoma. Mas a gente sabia que esse nome era uma convenção. Não era, né, que existiam outros povos que davam outros nomes diferentes para as mesmas coisas. Isso é um debate filosófico, né, dali grego, que já começou lá as origens, né, da filosofia da linguagem. Sim, só o colega aqui está perguntando sobre o timbre, né? Deixa eu ver se eu abro aqui o Arthur perguntou, professor, eu fiquei em dúvida, penso que em dúvida com a pronúncia de Y, eta, ômicron, ômega, eles podem assumir o timbre aberto e fechado? Isto é, a pronúncia do Y, por exemplo, pode ter o timbre aberto ou fechado? Acontece que no latim é comum que as vogais breves assumam o timbre aberto, enquanto as longas, um timbre fechado. E estou com esse vício do latim. Bom, a questão é essa. Fazendo um estudo histórico, né,
a pronúncia reconstituída chegou a uma conclusão, os estudiosos que propuseram a pronúncia reconstituída do grego ático clássico, eles propuseram que o Y e o ômicron deveriam ter um timbre mais fechado, como se fosse um E e um O. Mas o que acontece é que a gente já tinha uma tradição anterior, uma tradição que a gente chama de erasmiana, que, assim como você, tinha essa mesma questão de ser influenciado pela pronúncia do latim. Então, se você for assim, por que tem, se você falar o Y com o timbre aberto, com o Y pronunciar o Y como E, e para o ômicron você pronunciar o ômicron como O, ou você vai estar falando uma pronúncia que seria considerada erasmiana, pegando essa tradição, que é uma tradição assim, que dá do Renascimento, ou que você seria considerado que você estaria pegando uma pronúncia mais moderna, né? Influenciado mais pelo grego moderno, porque no grego moderno essas letras ômicron e epsilon têm uma pronúncia mais aberta também. Não chega a ser uma pronúncia tão aberta quanto a nossa, mas ela, porque varia um pouco, ela não é assim exatamente igual a nossa, o nosso E e o nosso O, mas se você pronunciar o Y como E e pronunciar o ômicron como O, você vai estar falando uma pronúncia mais erasmiana ou mais moderna. E não vai ser uma pronúncia clássica reconstituída. Deu para entender? Não tem problema você pronunciar uma pronúncia erasmiana. A maioria das pessoas que estuda, né, o grego antigo e pronuncia com a pronúncia mais erasmiana. Mas a gente tenta propor uma pronúncia mais reconstituída, mais clássica, assim, no início. E aí, no meio, acaba que todo mundo acaba ficando no meio termo. Ora puxa mais pro clássico, ora dá uma coisa mais erasmiana, né, e tudo mais. No meu caso, quando eu comecei a estudar, eu comecei aprendendo a pronúncia mais erasmiana. E aí, logo na sequência, eu tive que aprender uma pronúncia mais reconstruída clássica. E depois de muito tempo, eu fui estudar grego moderno e aí comecei a ser influenciado também pelo grego moderno. Então, eu sempre fico no meio termo, eu sempre vou e volto. E o que eu não vou tentar ensinar para vocês, assim, eu não vou tentar ensinar uma pronúncia assim, koiné histórica, porque uma pronúncia koiné da Palestina durante o Império Romano, nem uma pronúncia koiné do século II depois de Cristo, porque existem essas duas pronúncias que são, se você procurar na internet, você vai encontrar vídeos de pessoas tentando ler grego antigo, grego do Novo Testamento, com uma pronúncia mais, uma pronúncia mais meio termo entre o grego antigo e o grego moderno. Essa aqui, e aí você vai, e vamos ver assim, tipo assim, grego koiné, você vai ver, né, assim, ó. E aí sim, a do grego bizantino com certeza era mais próxima do moderno do que do clássico. Mas o que eu quero dizer é que tipo, você vai encontrar vídeos, né, assim, tipo, aí eu não tenho treinamento para poder fazer essas duas pronúncias. Uma que é uma pronúncia koiné que eles dizem assim, uma pronúncia koiné da Palestina durante o Império Romano, e a outra que é uma pronúncia mais assim do século II depois de Cristo, que é chamada de Luciana.
pronúncia Luciana, que é promovida no Facebook e no YouTube por um youtuber chamado Luke Ranieri. Luke Ranieri. Sim, aqui o colega está perguntando se o grego antigo era tonal. Sim, ele era tonal. Mas, assim, eu não consigo reproduzir tão bem os tons. Eu acabo dando só mais tento assim dar um alongamento e eu tento dar deu 8 horas, gente. Eu tento dar um alongamento e tento dar assim, uma certa intensidade. Mas assim, se eu consigo reproduzir os tons musicais do grego antigo, eu confesso que eu realmente não consigo tão bem. Por isso que eu coloco assim, umas gravações para vocês de pessoas tentando reproduzir os tons, né? Eu acho que eu mostrei para vocês já aquelas gravações do método Assimil, il greco antico, ou em francês, le grec ancien, que eu, em termos assim de pronúncia, para mim é o que chega mais próximo de ter você fazer um treinamento, se você quiser imitar, né, os tons, né, como é que aquela coisa, uma pronúncia mais musical, né, musical. Mas assim, é uma coisa que eu não tenho ouvido musical, assim, um ouvido absoluto para poder perceber, sabe? Eu não tenho um treinamento musical para poder perceber isso. E aí, para mim, é muito difícil eu conseguir subir o tom musicalmente e descer. Eu não tenho assim, um treinamento musical para poder passar isso para vocês. Isso é uma coisa meio importante, principalmente se você for trabalhar com poesia e se você quiser cantar as poesias acompanhadas de instrumentos de cordas. Se você quiser cantar as poesias acompanhadas de instrumentos de cordas, é muito importante você conseguir subir e descer na escala musical e tentar reproduzir esse acento mais tonal e musical. Tudo bem, gente? Eu respondi a pergunta? É porque eu trabalho... Obrigado, professor. Respondeu sim. Porque alguns livros históricos falam dessa musicalidade. Não sei se todo mundo aqui tem noção de música, mas intervalos assim de terça, quarta, quer dizer, muito musical mesmo, como se fosse uma melodia mesmo, né? Então é muito impressionante. E a própria acento circunflexo, né, que gerou o nosso circunflexo, na verdade era o derivado dessa tonalidade, porque o tom ele subia, ascendia e depois decrescia. Então o circunflexo marcava essa subida e descida do tom, e que depois de perder o tom gerou o acento circunflexo das línguas latinas, né? Tem vários. É muito impressionante realmente, porque é muito musical, como se fosse um instrumento. Chega a ter intervalo de quarta justa, né? Quer dizer, uma coisa muito musical. E Simael, olha, quando você fala intervalo de quarta, eu não consigo transformar isso em voz, tá entendendo? Normalmente a pessoa... Por exemplo, as duas primeiras notas do hino brasileiro. Pá, pá, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ouvi, opa, opa. Perfeito, perfeito. É uma variação, é como se fosse uma melodia, é como se fosse uma canção, que os intervalos musicais, a distância entre as notas, o grego falado, como outras línguas tonais, mandarim, o cantonês, né? Hoje em dia, só que o mandarim ainda tem os tons, o grego era mais musical, eram tons, eram distâncias, eram diferenças, né, entre os fonemas, muito maior do que o mandarim. Só para você ter... Quem é mesmo o seu nome? Você mandar porque você... eu queria que você o seu nome ficasse marcado aqui na participação. Você pode...
A Marca Bru, isso. É o seu nome muito diferente, né? Marca Bru, muito diferente. A Yara, né? Marca Bru. Então, Marca Bru, eu agradeço muito pela sua participação, foi muito boa. Eu posso tentar mandar alguns materiais para vocês, mas olha, é complicado. Vocês só vão entender isso se vocês primeiro tivessem tido alguma formação musical. Por mais que você tente, assim, eu posso ter uns vídeos, também posso mandar um vídeo muito bom, onde se alguém tenta explicar isso com exemplos, assim, mas assim, tipo, eu mesmo não consigo reproduzir a mudança, né, do musical nos acentos. O que eu faço é tento dar um certo alongamento, né, nas vogais e dar assim, uma certa intensidade. Mas assim, reproduzir exatamente, eu não sei se eu consigo. Mas muito interessante sua participação. E aí, gente, a gente está aqui 8 horas. Quem é que vai continuar, gente? A gente parou em Pragma. Quem pode ler algumas palavras? Não, professor, eu tô aqui. Emanuel, você quer voltar? Deixa eu acabar de ler só mais duas. Pronto, o Demi. É porque eu tô meio motivado que essa semana eu peguei firme aqui, aí tô motivado. Eu tô lendo na Folha, tá? Então a 29 é Prisma. Isso, Prisma. Prisma vai dar pra gente Prisma, né? Próximo. Problema. Isso, então você tentar fazer assim, problema. Isso, perfeito. Então isso vai dar problema pra gente. Seria alguma coisa que é lançada, né, para você, contra você, né, um obstáculo, né, uma coisa assim, né. Próxima. Reuma. Isso. Aí é complicado você dizer reuma. Não era bem reuma, né? Era alguma coisa assim como reuma. Você consegue fazer sussurrando? Reuma. Aspirado. É para ser aspirado. Tem que ser aspirado, mas tem que ter um vibrado. Reuma. Como se fosse um vibrado e sussurrando. Reuma. Isso. Isso. Quando no começo de palavras quando tinha um espírito em cima do ró, tinha esse aspirado assim como se fosse reuma. Nem todo mundo realmente fala. A maioria das pessoas aqui no Brasil vai dizer isso aqui tipo reuma. Mas ninguém vai dizer reuma. Não é só reuma. Tem que ser um vibrado e o aspirado. Então tem que ser reuma. Uma coisa assim, meio termo, né? Aí isso vai dar... O sinal que tá aqui é o espírito. Isso, exatamente. Aí na transliteração, percebam que é um R e um H. Na transliteração, ó, R, H. Ali é para ser os dois, né? O Ró e o espírito. Aí aqui isso vai dar pra gente reumatismo e reuma, que é uma espécie de corrimento, né? Pode dar essa ideia de corrente, algo que está fluindo, né? Um rio, ou uma substância, né? No corpo humano. Quer continuar? Vou para a última, então, para meu amigo continuar aí. Estigma. Isso, estigma. Estigma vai dar pra gente estigma, né? Seria uma coisa assim como ferimento, né? Uma coisa assim, né? Disseram, alguém colocou assim como fosse um ferrão, né? Uma coisa que você vai uma perfuração, né?
um ponto de perfuração, né? O estigma também, no grego, no grego assim mais helenístico, né, vai dar a ideia do ponto final. O ponto final, que era um pontinho, né? O ponto era chamado de estigma. Aí, Emanuel, você quer ler a próxima? Sim. Sintoma. Isso. Síntoma. Tá assim, ó. Síntoma. 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 Isso vai dar pra gente sintoma. Não é tão fácil de pronunciar. Eu mesmo tenho dificuldade. São vários sons em sequência, né? Tem um U, tem um M, tem um P e tem um T. Isso. Professor, só uma dúvida. Nessa palavra do síntoma, por que o ômicron não se difere aliás, o ômega não se difere do ômicron? Ômicron, tá quase a mesma pronúncia. Não, eu acho que é uma nossa limitação como falantes do português de fazer uma pronúncia boa. Mas assim, se a gente conseguir, seria uma coisa assim, um síntoma, né? Síntoma. A gente teria que alongar mais esse O, né? Síntoma. Melhorou? Ok, professor. Gente, perceba que a gente é limitado, né? A gente quer pronunciar um negócio assim, fluente, assim, tudo mais, mas nem sempre vai sair, né? Vamos lá. Continuando aqui. Isso vai dar pra gente sintoma, né? Que seria um sinal, né? De alguma doença, né? Aí aqui. Você quer continuar, Emanuel? Sim, professor. Você quer passar a palavra não para outro colega? Pode ser. Você quer ler, Jorge? João, tá levantando a mão, João. Você gostaria de ler? Essa próxima é sistema. Isso. Sistema. Tá bom. Sistema. Perfeito. Sistema. Perfeito. Então vai dar pra gente sistema, né? Tem a ver com você uma reunião, né? Uma reunião de elementos, né? Você junta, né? Elementos num sistema, né? A próxima? Alguém falou aí, o Arthur perguntou alguma coisa. Sim, tem a ver, acho que deve ter a ideia de reunir e de ordenar. Reunir e ordenar. Falta a próxima agora, professor? Próximo. Esquema. Cuidado aí que você tá botando um I a mais. Certo. Esquema, Não, a tônica tem que ser nesse eta. Esquema. É isso? Isso. Esquema. Aí é que numa pronúncia mais erasmiana seria esquema, né? Esquema. Mas você pode, eu pronuncio esquema. Aí aqui vai dar um esquema, né? Esquema agora me deu um branco, o que é, mas tem a ver com a beleza, tem a ver com alguma coisa assim da forma, né? É uma coisa que tem a ver com a forma, né? Esquema.
e vai dar pra gente esquema, né? Aí na sequência. Professor, uma dúvida. Esse esquema, ele forma no sentido de característica da coisa? Característica, porque quando você diz característica, né? Eu não sei se você Ou quer forma no sentido geométrico mesmo? Eu acho que é uma coisa mais geométrica, mas eu vou verificar aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui no dicionário que mostrar para ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Estou mostrando aqui no dicionário que eu tinha mandado o link para vocês, né? A gente vai aqui ver se aparece aqui para gente. Pronto. O que ele vai lá no dicionário aqui? Forma, figura, aparência, aspecto, posição, maneira de compor o corpo, atitude, porte, atitudes do corpo, gestos, decoro, dignidade, brio. Isso aqui eu já vi na comédia. Esse é no sentido de dignidade e brio. A gente ria tanto, gente, sabe por quê? Por causa da música do Safadão, do Negro do Borel e da. Como é o nome? A mais famosa dos três, gente. Eu esqueci agora o nome dela. Como é o nome? Me lembra, gente? Anitta, isso, Anitta. Porque tava lá na comédia esquema, no sentido de brio, de dignidade, não sei o quê. Olha, esquema. É dignidade. Pra gente, esquema virou sinônimo de amor casual, né? Sei lá, de sexo casual. E significava decoro, dignidade, brio. Aí aqui, papel, parte, provavelmente era na peça de teatro, né? Característica, forma, propriedade, peculiaridade. Então podia ser também, tinha esse sentido de característica também. Modo, maneira, modelo, tipo, corte de veste. Isso aqui foi da onde a gente pegou, né? Aquele esquema, né? Da roupa, né? Mais assim, da arquitetura, né? E do mais da costura, né? Veste, traje, pretexto, passo de dança, tinha passo de dança também, ó. Formação, alinhamento de tropas, aí dá também a forma, a estrutura, né? Lá na gramática. E aqui alguns outros exemplos. Então é que bom, aqui eu mostrei aqui um pouco o dicionário para vocês. Deixa eu ver aqui, se eu volto agora pro livro. Lá, deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver. Pronto, vamos voltar aqui. Pronto, voltei aqui. Tudo bem? Respondi, Carlos? Sim, professor, respondeu. Obrigada. Então é a coisa. Normalmente uma coisa mais concreta vai acabar derivando significados mais abstratos com o tempo. É uma coisa que a gente... Então, no começo era uma coisa mais relacionada, uma coisa mais visual. Aí depois ganha tons éticos. E aí vai se diversificando o significado para uma coisa mais que pode ser usada para a costura e para a geometria, né? E até para a gramática. Aí, continuando aqui. João, você pode ler o próximo? Esquisma. Você está colocando um i aí também, um i no começo. Esquisma, assim. Um chiado meio complicado. Esquisma. Isso. Esquisma. Dá um acento ali. Tá? Esquisma. Isso. Esquisma. Então, esquisma vai dar pra gente cisma, né? No sentido de uma divisão, né? O cisma da Igreja Católica e da Igreja Romana com a Igreja Oriental, grega, né? Essa divisão, né? Aí, mas pra gente agora o cisma tem um outro sentido também, que é mais assim como se fosse uma paranoia, né? Um pensamento constante, né? Aí aqui, você quer ler o próximo? Sol.
Soma. Então, soma. Vai dar pra gente psicossomático, por exemplo, né? Soma é o corpo, né? Às vezes tem a ver com o corpo. Como sabemos que a alfa e iota são breves? Deixa eu ler aqui a pergunta direitinho aqui, o que você disse. Como em cromossomo, isso, seria um corpo colorido, né? O cromossomo significaria. Aí aqui, professor, como sabemos se alfa e iota são breves? Apenas se marca quando são longas? Sim, na verdade, você não precisa marcar que são longas ou são breves. Existem regras para você saber se aquele alfa ou se aquele iota ou se aquele y é longo ou breve. E você pode aplicar essas regras para poder saber. Mas a marcação, você não é obrigado a marcar. O livro de vocês, lá em inglês, ele marca principalmente as longas, para economizar assim digitação e tudo mais. Ele não fica usando, ele não marca todas as breves, ele só marca as breves quando precisa diferenciar alguma coisa. Ele marca as longas e é muito difícil de ter uma fonte em grego que marque bote o macron, o sinal macron, junto com os outros acentos. Então você não consegue colocar. Então assim, o livro ele teve que pedir para um desenvolvedor de fontes desenvolver uma fonte que pudesse ser combinada com espíritos e com acentos para poder ficar tudo em cima da letra. Se eu uso aqui, estou usando aqui nesse arquivo, por exemplo, Arial, né? E aí a fonte, as letras gregas no Arial eu já não consigo colocar o símbolo do macron junto com os outros acentos. Você está entendendo o problema? Então, tipo, você não é obrigado a colocar. E assim, a maioria das fontes não é preparada para colocar aqueles símbolos. Você precisa de uma fonte específica que funcione ou ter assim um caractere especial preparado, né? Ou você acrescenta um caractere especial onde já tenha já aquela combinação de símbolos em cima. Colocar só o macron em cima de uma letra é mais fácil. Mas assim, combinar os símbolos, os diacríticos em cima da vogal é difícil. Tudo bem? Aí assim, tipo, eu aos poucos devo tentar ensinar algumas regras de quando é que as vogais que são dícronas, que podem ser longas ou breves, são longas ou breves, mas aos poucos, porque não é interessante dar uma aula de fonologia de uma vez. A gente não é interessante, por exemplo, se você vai ler sobre poesia, se você vai pegar um livro de sobre poesia, sobre teoria do verso, aí você vai ver lá algumas regras lá para saber exatamente quando é que uma vogal é longa e quando é que uma vogal é breve. Tudo bem? Aí a gente está aqui, ainda são 8h23. Bora continuar? Flegma. Isso. Flegma. Flegma você leu assim mais para o erasmiano. Se você for ler para um clássico, você tem que dizer assim, flegma. Perfeito. Isso. Mas aí no erasmiano também não fica feio. Flegma, não tem problema. Aí isso deu pra gente fleuma, deu pra gente fleumático, né? Deu assim. E essa palavra fleuma, ela tem umas variações em português.
Em português ela pode ser fleuma, flegma ou fleugma. Então tem essas variantes, né, da ortografia dessa palavra em português. Isso aqui tinha a ver com humores, com a teoria dos humores, que eram como se fossem assim, a ideia de que o corpo produzia certos líquidos, né, dentro dele, né. É uma teoria que era meio assim, antiga, né, que foi meio que assim, que foi meio que negada pela medicina moderna, mas que ela sobreviveu como uma espécie de descrição isso está lá no Aristóteles, é verdade, mas ela sobreviveu mais como uma coisa mais de uma descrição da personalidade e não como uma descrição realmente física do corpo, como o corpo humano funciona por dentro. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente, lá no Aristóteles, ou lá na medicina antiga, quando a gente falava de humores, não era o humor da personalidade, ou o humor de como você está sentindo, o seu comportamento naquele momento, tinha a ver com líquidos que os médicos diziam encontrar dentro do corpo, quando abriam um cadáver ou abriam um animal. E aí diziam que teria lá a flegma. Vocês estão compreendendo? E isso aí causaria certas doenças ou daria certos comportamentos no corpo, no ser humano. Continuando? Casma. Isso, casma. Você pode dizer, se for uma pronúncia mais erasmiana, vai ser rasma. E a moderna também vai ser rasma, né? Rasma. Aí é que rasma não tinha uma cognato muito comum em português, não. Tinha em inglês, tem esse chasm, que tem essa ideia de abismo, né? De uma depressão, né? E aí, em português, eu achei essa palavra aqui, casma, ou chasma, eu não sei como é que pronuncia, que ela tem a ver, normalmente, é usada quando você está falando de depressões em planetas, não é, do sistema solar, como em Marte, né? Em Marte haveria nessas depressões, esse relevo, como se fosse, né, um abismo, né? Vocês já ouviram falar? Ou já ouviram alguém falar essa palavra em português? Eu só vi escrita, eu não vi ninguém pronunciando. Talvez se eu procurar um vídeo, eu encontre alguém falando sobre isso, mas o plural seria casmata, né? Então, vocês procurarem aí, talvez vocês encontrem, mas é uma palavra que eu acho que não foi muito produtiva em português, no sentido de abismo, né, de depressão. Aí aqui, chegou na última. Você quer ler a última? Então você vai assim, ó, croma. Perfeito, croma. Então, croma vai ser assim, cor, né? Em grego significa cor. E aí deu pra gente cromado e croma, que é um termo técnico, né, relacionado, né, assim, acho que a fotografia ou a ótica, né? Então, croma é a cor, né? Tem a ver com a luz, né? O cromado todo mundo entende o que é, né? Seria uma espécie de uma cor, né, que é meio metálica, né? Normalmente se usa, né, para falar da pintura de um carro, né? Ou de algum outro cromo, né, também. Cromoterapia também deu, que é cromoterapia com lâmpadas coloridas, né, que você faz, né?
essa terapia, né? Aí aqui na sequência, a gente tinha uma lista, né, dos 12 deuses gregos do Olimpo, porque os gregos tinham vários deuses, mas tinham 12 que se dizia que eles moravam lá no topo do Monte Olimpo, né? Hoidodekateoi tu Olimpo. Vocês podem aí ver. Aí aqui, a atividade pediu para você dar assim como é esse nome, como é que esse Deus é conhecido em português, né? Porque o nome, assim, os nomes às vezes são um pouco diferentes, né? Então, assim, por exemplo, então em grego, né, o rei dos deuses, né, era Zeus. A gente às vezes diz Zeus, como se fosse DZ, né? Zeus. Mas na pronúncia clássica seria Deus. E aí, e uma pronúncia mais moderna seria Zevs. Aí aqui, a gente chama ele em português de Zeus ou de Júpiter, né? Que seria uma versão aportuguesada do nome romano, né? Do correspondente romano, né? Dessa divindade. Aí, Artemis, nós temos em português nós dizemos Artemis ou Artemisa ou Diana, né? Seria a versão aportuguesada e latinizada do nome. Hephaistos, numa pronúncia mais clássica, Hephaistos, numa pronúncia mais erasmiana, né? Hephaistos. E numa pronúncia mais moderna seria Ifestos. Então, e aí na pronúncia, aí os nomes que a gente tem aportuguesado é Festo, e uma versão mais latinizada, Vulcano. Aí na sequência nós temos, assim, eu não estou falando, né, dos deuses. Ártemis, né, seria a divindade da caça, né, seria uma virgem, né, representaria também a lua, né, de alguma maneira estaria ligada à lua. O Hefesto, né, estaria ligado, né, ao deus ferreiro, das invenções, né, das espadas, das armas, né? E aí na sequência temos Hera. Hera seria a deusa que é a esposa de Zeus, né? Seria uma divindade, seria a rainha dos deuses, estaria ligada ao casamento, né? Aí assim também ligada, né, ao parto, né, dos bebês, né? Então aqui a gente tem o nome dela portuguesada, a gente chama de Hera ou de Juno, né? Que está dizendo que tem um gênero de peixes chamados Artemisia. O colega tá aqui, eu não gosto de desperdiçar as referências de vocês aqui. O Arthur está dizendo, ó, tem um gênero de peixes chamados Zeus e um gênero botânico chamado de Artemisia. Então o peixe é o Zeus e a planta é a Artemisia. Interessante. Aí, continuando aqui, na sequência temos Poseidon, seria o deus que seria irmão de Deus e seria o rei dos mares, dominaria o mar, né? Na divisão dos poderes, né? Ele teria ficado com os mares, né? Artemisa também foi uma personagem histórica, está dizendo aqui. Então, Poseidon, a gente vai normalmente chamar ele em português de Posido ou Poseidon, né? Poseidon, a gente fala às vezes. E a versão latinizada, a gente chama ele de Netuno. Na sequência temos Ares. Oi. Em relação ao Deus dos Mares, assim, eu já vi várias traduções. Já vi gente chamando ele de Posidão. Também. Poseidon. E até mesmo a forma Poseidon.
O, assim, o... Pai. Se a pergunta seria essa, qual a mais correta? Posidão, Posido ou Poseidon? Ou assim, algum o senhor prefere mais? Algum o senhor prefere? Não, as que eu prefiro são essas duas. Essas duas. Posido, porque é mais simples. Posido. E Poseidon. Eu pronuncio assim, Poseidon. Por quê? Porque me remete a uma pronúncia que nos anos 90 era muito comum. Nos anos 90, quando se referia assim nos filmes, desenho animado, né, a esse deus, normalmente se usava assim, essa Cavaleiro do Zodíaco, o Bruno já lembrou, se referia, né, a essa divindade, se referia a Poseidon. Então, Posido, porque eu acho que é como um dos tradutores mais importantes usa o nome, né, aqui no Brasil. A Rosângela aqui diz que prefere Xena, né? A princesa guerreira. Mas a questão é essa. Os dois que eu mais uso são esses, Posido e Poseidon. Eu às vezes até digo Poseidon, mas eu acho que do jeito que está escrito aqui, deveria ser pronunciado Poseidon. Poseidon. Não, daria para pronunciar Poseidon. Poseidon. Então, assim, daria, eu acho que porque termina em ON, aí então daria para ser oxítona. Você daria para se pronunciar Poseidon. Poseidon. Poseidon seria eu puxando pro sotaque em inglês, né? Porque como eu falo inglês, eu acabo puxando, né, às vezes pro sotaque. Então, se eu disser Poseidon, eu tô puxando pro sotaque em inglês. Mas acho que em português a gente falava Poseidon, com essa escrita. Aí, então, essas são as duas formas que eu prefiro. Poseidão, ou outra coisa mais parecida, eu acho que eu acho que soa muito antigo, soa, né, assim, como se fosse arcaico, século XIX, né, uma coisa assim, né? Então, assim, tipo, essas duas aqui são as que eu mais, assim, não acho tão cacofônico, né? Posidão, o Arthur tá dizendo aqui, fica engraçado, Posidão, porque parece um aumentativo, o problema é esse, parece um aumentativo pra gente. Então, todos esses nomes, fora Platão, nenhum fica bom. Fora Platão, nenhum fica bom com o ão, né? Por algum motivo. Sempre vai aparecer pra gente um aumentativo, né? Um aumentativo. Aí aqui é Ares. Então, Ares, e a gente chama Ares, a gente fala, né? Ares, ou Marte, né? A latina, fazendo chama correspondente latino, né? Aí, Atena, a gente chama de Atena ou de Minerva. Afrodite ou Afrodite, a gente chama, assim, o Ares, a gente também chama de Ares ou Ares. A Atena, a gente chama também de Athena ou Afinar, uma pronúncia moderna, né? Afinar. Aí aqui, Dionysos. Então aqui tem um Y longo, né? Dionysos. Então Dionysos dá Dioniso pra gente, ou Baco. São os dois nomes que a gente normalmente conhece esse deus em português. Que é o Afrodite, vocês sabem. Não, a Atena, eu não falei de Atena. Então, a Ares e a Atena, eles são meio que rivais, de alguma maneira, porque Ares é o deus da guerra, e a Atena seria uma divindade que está relacionada à guerra, mas também está relacionado aos heróis, à estratégia. Então, tem uma certa rivalidade de Atena com Ares e também com Poseidon, ou com Poseidon, ou com Posido, né, se você quiser chamar. Mas não Posidão. Posidão eu não gosto muito, não.
Porque a Atena ela vai ser a padroeira da cidade de Atenas. E aí há um mito que fala de uma disputa, né, entre Poseidon e Atena por essa proteção, né, sobre a cidade de Atenas. Então a Atena ela tem essa relação com a guerra, mas é mais na questão da estratégia, de você pensar, né, antes de agir, né? E ela também se envolve, né, com protegendo os heróis lá durante a Guerra de Troia. Então ela tem essa questão, né? Então na sequência tem a Afrodite. A Afrodite ela está relacionada ao amor e está relacionada à beleza, né? É uma coisa mais erótica, mais assim de atração, né? E o Dioniso ele está relacionado ao vinho, mas também está relacionado ao teatro e a todas as formas de delírio, de entusiasmo, de êxtase, né? Então tem assim várias assim mitos relacionados a Dioniso, né? Tinha umas pessoas que não tinham colocado aí o nome na chamada, né? Estão colocando agora. Aí na sequência, Apollon, a gente chama ele de Apolo ou de Febo, né, normalmente. Então o Apolo ele está relacionado, né, ao Sol, mas também está relacionado à cura, à poesia, né? E ele é o irmão gêmeo, né, de Ártemis. E aí tem essa relação, né? Sol e Lua. Essa palavra Febo, né? Vem do grego Phoebos, que tem a ver com aquele que é brilhante, iluminado, que aparece, né? É um epíteto, né, de Apolo. Baco também é um epíteto, né, de Dioniso. Eu pensei, professor, que Febo tivesse associado a algo que fosse voltado para a juventude, para espírito juvenil. Porque mesmo? O Apolo ele também está relacionado com esse galã juvenil entre 18 e 20 anos. Daí eu pensei que Febo fosse um nome relacionado a esse espírito de juventude que ele fala. Sim, porque tem uma palavra que parece, tem uma palavrinha que se você for procurar, dá para puxar essa relação, mas assim só talvez seja mais uma forçação de barra. Que é uma palavra que significa você envelhecer, você se tornar um jovem, você não deixa de ser uma criança e você se torna, né, um moço, né, um moço. Então talvez a pessoa que fez essa relação tenha feito essa relação, mas é muito mais comum fazer essa relação com a luz, com aparecer, com iluminar. Oi? Não sabia dessa relação com a luz. Pois é. O Eduardo quer perguntar alguma coisa. Sim, queria perguntar, por que Atenas, se vê tanto o nome de Atenas se introduzindo com Palas no começo? Isso, também é um epíteto, um dos principais epítetos de Atenas, né? Ele está relacionado a um mito que teria sido assim normalmente que estaria relacionado assim, tipo assim, ela teria matado um monstro, Palas seria tipo um monstro, alguma coisa assim que ela teria matado. Um gigante. Então teria essa relação com esse monstro. Então seria Palas, seria essa ideia de que ela teria, né, recebido esse epíteto por ter matado esse monstro. Mas quando você vai estudar mitologia é muito complicado, porque pode ser
que seja uma relação tipo assim, deuses diferentes há um sincretismo e você juntou dois deuses num só. Então pode ser também que tenha acontecido isso, que anteriormente houvessem dois deuses e aí você juntou e aí o Deus recebe os dois nomes. Então vai haver esse debate aí, se você for procurar assim nos estudos de mitologia. Tudo bem? Ok. Aí aqui na sequência temos Hermes, que a gente vai chamar em português de Hermes ou de Mercúrio, o nome latino dele. Deméter, que a gente vai chamar de Deméter ou de Ceres, o nome latino dela, que vai estar relacionado à mãe natureza, à mãe terra, né? Lá dentro de Deméter, você vê Méter, que é mãe, né? Mãe. Então, se você for conhecer o mito, né, de Deméter, né, você vai ver que ela é uma mãe que tem uma filha e tem todo um drama, né, e tudo mais relacionado à natureza. Então, é um mito interessante para poder falar sobre a vida e a morte, renascimento. Bom, esses são os 12 deuses lá do Olimpo. Aí na sequência, eles davam para a gente também as 9 musas. Cleió, que a gente chama em português de Clio. Normalmente chama-se Clio. Você pode ver escrito de outra maneira, mas normalmente o mais comum é Clio. Melpomene, que a gente chama de Melpomene. Polymnia, que a gente chama de Polímnia, que seria muitos hinos, né? Muitas canções, né? Muitos hinos de louvor. Euterpe seria, né? Agora eu não lembro mas cada uma delas estava associada a uma arte, uma forma de poesia, né? Terpsicora, essa aqui, Terpsicora é relacionada à dança. Essa parte cora era o coro, mas também era a dança, né? Então essas seriam a que tem prazer na dança, alguma coisa assim, né? Terpsicora, então a gente tá chamando ela de terpsicore, né? Então a polímnia é o terpsicore, aí urania, que a gente chama de Urânia ou Celeste, que tem a ver, que eu acho que é a deusa de observação dos astros, né? Como a gente chama isso? É da astrologia, né? De alguma maneira, né? Da astronomia, da astrologia, né? Nessa época era alguma coisa só, né? Urania, né? Observar o céu, né? Uranos é o céu, né? Em grego. Thalia, né? Seria, né? Acho que é a da comédia, se eu não me engano, é a da comédia. E Thalia significa a planta que está florescendo, que está verdejante, que está com viço, né? Thalia. Aí a gente tem versões assim, Thalia, Thalia, a gente também, né? Também dizemos. Aí Erató, que tem a ver com, a gente chama de Érato, amorosa, né? Essa palavra relacionada ao Eros, né? Uma forma de amor. Calíope, que a gente chama de Calíope, né? Que é também uma das musas mais conhecidas, né? Que não lembro agora se Calíope é a da poesia épica ou se é a da poesia trágica. Acho que é da épica, né? Calíope. Hã? É a mais velha das musas. Isso. É a rainha da... Isso, Calíope. Eu vi uma representação dela agora
há pouco tempo no seriado Sandman. Sandman teve um episódio especial, né? Que teve uma representação dela. Aí aqui, as três graças, Haikarites, né? Que seria Aglaia, que é Aglaia, a gente chama, né? Acho que em português. Euprosina, que é Eufrosina. Outra chamada de Thalia ou Thalia. Então varia entre Thalia ou Thalia. O Thalia, esse EJ aqui, pode ser que ele tivesse um som de I, né? Thalia. Ou pelo menos que ele evoluiu em algum momento lá no Koiné para som de I, né? Thalia. Aí as três parcas, né? Clotó, Lachesis, Atropos. Clotó chama de cloto, ou nona, que é a fiandeira, né? Lachesis, né? O Lachesis, ou décima, que é aquela que estende ou que faz, né, o fio, né? Ela faz assim enrola, né, o fio da vida, né? Dá as voltas no fio da vida. E Atropos, que é chamado de Atropos ou morta, né? Que é a que corta, né? É uma das representações da morte, né? Que corta o fio da vida. Então, a Haimoirai são as parcas, são também chamadas de os destinos, né? As fadas, os destinos. São alguns nomes que a gente dá para elas também. Aí, tínhamos o texto aqui. Estamos terminando, tem 10 minutos. Aí tem esse texto aqui. É o texto que é interessante que a gente tente, a gente vai na próxima aula traduzir ele, né? Mas a gente tem que primeiro pronunciar ele bem pronunciado e tentar aprender, né? Então, eu vou estar que ele está bem divididinho e transliterado para vocês poderem ler junto comigo. Então, você quiser, desliga aí Se alguém quiser ler comigo repetindo, era melhor uma pessoa. Alguém quer ler comigo repetindo? Abrindo o microfone? Bruno, Carla, alguém quer abrir o microfone aí para ler comigo aí? Fazer um exercício de... Pode ser. Pois é que a Brisa e o Arthur querem tentar. Vamos ver se vocês conseguem. Rodicaiópolis. Repitam. Rodicaiópolis. Perfeito, desse jeito, um depois do outro. Rodicaiópolis, Athenaiosestin. Rodicaiópolis, Athenaios Estin. Oikei, Rodicaiópolis, Ukentais, Athenais. Rodicaiópolis, Ukentais, Athenais. Oikei, Rodicaiópolis, Ukentais, Athenais. Alá em tois agrois, auturgos garestin. Alá em tois agrois, autorgos garestin. Alá em tois agrois, auturgos garestin. Georgei ton cleron, caiponei em tois agrois. Georgei ton cleron, caiponei em tois agrois. Georgei ton cleron, caiponei em tois agrois. Calepos destin robios, rogar cleros esti micros. Capelos destin robios, rogar cleros esti micros. Calepos destin robios, rogar cleros esti micros. Macros de roponos. Macros de roponos.
Macros de Roponos. Aeiun ponei Rodicaiópolis. Aí o poneia de Capópolis. Aei Ponei Rodicaiópolis. Kai poulakis stenasdei, kai lege. Cai Potlaki, Tenazem, Cai Leguei. Kai Polakis Stenazei Kai Legei. Ó, sdeu, calepos estin robios. Oh, Deus, Caleposes em Robinhos. Os deu Caleposes Rubios. Aperantos garestin roponos. Aperantos gares em Roponos. Aperantos gares Roponos. Micros de rocleros. Micros de Rocleros. Micros de Rocleros. Kai upolun siton pareke. Caiu Polim, Piton, Parequei. Caiu Polun Siton Parekei. Alais quiros estin hoanthropos, kai aoknos. Alas Quiros estem Antropos, Cai Aognos. Alais Quiros Anthropos Kai Aoknos. Aqui tinha um errozinho aqui, ó, na transliteração, viu? É escuros, ok? Escuros. Kyros. Isso. Polax caire. Polakis Caire. Polakis Caire. Eleuteros garesti kai auturgos. Eléteros gar estem Cai Autobus. Eleuteros Garestin Kai Auturgos. Tinha um errozinho aqui na transliteração, tinha um nu a mais aqui, ó. Não tinha aquele nu, era esti. Eleuteros garesti kai auturgos. Eléteros gar estem Cai Autobus. Eleuteros Garesti Kai Auturgos. Pilei de tonoikon, kalos garestin rocleros. Filei de Tom Oicon. Carlos gar estem Rocleros. Filei de Tom Noicon. Kalos Garestin Rocleros. Kai siton pareke, upolun ala ricanon. Caiston Pareque ou Polim Ala Ricanon. Polim. Kai Siton Parekei. Upolun Ala Ricanon. Perfeito. Muito bom, gente. Palmas para os colegas aí. Eles se garantiram. Foi assim, muito bom. Muito bom, gente. Eu agradeço muito por vocês terem ficado com a gente até aqui. Então, a gente, na próxima semana, a gente vai traduzir aquele texto e vamos ver alguma coisinha de gramática bem básica. A gente não vai entrar muito na gramática nessa semana, mas a gente vai traduzir aquele texto, né? Então, para a próxima semana, vocês têm que tentar ler o capítulo 1 alfa, né? Do chamado, né, Rodicaiópolis alfa, né? Então, essa vai ser a tarefa para a próxima semana, né? Ler a primeira parte do capítulo 1 do método Athenaste. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Que eu vou encerrar a gravação. Se alguém, deixa eu ver aqui, quiser perguntar mais alguma coisa,